Salve, salve galera! Vamos com esse vídeo rapidinho aqui na hora do almoço dessa sexta-feira comentar um pouco aí sobre repercussão. Ontem teve jogo do Brasil, teve declaração polêmica do Rames, né, a respeito do São Paulo, a respeito do Dorival, que foi treinador dele no São Paulo. E vamos falar de São Paulo, Igor Vinícius, tá? Vamos começar a falar sobre a seleção. A seleção ganhou na cagada ontem, no finalzinho. Ganhou da Colômbia por 2-1, né? Eu confesso pra vocês que eu tô torcendo pra seleção perder, velho. Tô torcendo, eu já passei dessa fase de torcer por seleção aí, essa pouca vergonha dessa CBF aí, eu torço contra a seleção mesmo, tá? E outra coisa, se o Dorival caísse da seleção, seria bom para o São Paulo. Porque aí, né, eu tenho certeza que o São Paulo iria atrás do Dorival se ele voltasse pro mercado e, velho, entre Dorival e Zubeldia, eu prefiro 1000 vezes Dorival, tá? Zubeldia pra mim é um cara que tá na mão do elenco, das lideranças aí, é um cara que não tem coragem de dar oportunidade pra meninos, né? Bom, basta ver o que o Zubeldia faz com relação ao Luciano, né? Não consegue deixar o jogador 2-3 jogos no banco, fez biquinho pra ele, ele já muda toda a estrutura do meio campo para tentar encaixar o Luciano. A vergonha foi colocar o Oscar de volante para o Luciano jogar de meia no jogo contra o Palmeiras. Né? A maior das vergonhas, você pega um meia de ofício, né? Improvisa o cara para encaixar um meia que não é meia. Né? Então, velho, é um absurdo. Então, o Dorival tá no meio tá na corda bamba na seleção. Né? Se ele perde aí, se ele tivesse empatado ontem e perdesse para a Argentina, eu tenho certeza que ele cairia. Agora eu não sei se só uma derrota para a Argentina ele vai cair ou não no cargo da seleção, tá? O Brasil ganhou no finalzinho ontem no chute do Vini Júnior, desviou no zagueiro e ficou 2-1, tá? Mas vamos lá, voltando, recapitulando o São Paulo aqui. O Rames deu uma entrevista ontem, né? Perguntaram para ele por que ele não jogou no São Paulo, né? E ele falou que porque ele não foi bem no São Paulo, perguntaram para ele, e ele falou que simplesmente porque ele não jogou, né? Tirando o dele meio da reta, ele tem razão, cara. Ele tem um certo pitada de razão, sim, porque simplesmente ele não jogou, né? Teve poucas oportunidades, mas também muito por conta dele mesmo, né? Que a gente sabe que não gosta de treinar, o caramba 4. Não viajou algumas vezes com o clube. Então, velho, ele tem culpa nisso, nesse cartório, né? Mas o São Paulo também tem culpa dele não ter dado certo aqui. Porque a gente já tá vendo aí, pô, o Oscar é um exemplo disso. O Oscar chegou para ser o meia e não joga centralizado aqui, porque tem o Luciano que manda dentro do São Paulo, né? Pra mim é isso, ele manda dentro do São Paulo e ele quer jogar no meio e os treinadores acabam sendo reféns dele. O Dorival nem tanto, não foi tão refém dele, tanto é verdade que sacou ele na Copa do Brasil e o São Paulo foi campeão. Quando o Dorival teve coragem, né, de tirar o Luciano do meio, tirou do time, São Paulo foi campeão, né? Foi o único treinador que teve essa coragem e foi o campeão. Bom, coincidência ou não, o fato tá aí, tá? É um fato consumado, tá aí na cara de todo mundo. Tá? Então o Rames deu essa entrevista aí falando que não jogou no São Paulo porque ele não foi bem no São Paulo porque não jogou, né? Ele lógico, tirou o dele da reta, ele tem culpa também de ele não ter jogado, né? Mas não deixa também de ter razão, correto? Não deixa também de ter razão. Essa é uma realidade que ele pouco jogou aqui também, tá? Mas vamos lá, galera, vamos lá. Agora vamos falar de renovação de jogadores, né? A torcida tem que ter consciência, cara. Né? Não fazer pressão para a diretoria renovar com o Igor Vinícius. Vamos criar juízo, torcedor São Paulino. Principalmente a parte da Enzolândia, que essa Enzolândia mais atrapalha do que o São Paulo, que ajuda. Né? Porque eu já vi torcedor falar, o Igor Vinícius está acabando o contrato. Vou responder para vocês, está acabando o contrato do Igor Vinícius? Foda-se, que acabe logo. Tá? São Paulo não tem que renovar com o Igor Vinícius. Chega, já são 7 anos de São Paulo. Deixa ele partir, deixa ele ir embora. Com o Igor Vinícius fora, vai sobrar espaço pro Mike, que é o menino da base.
que arrebentou na Copa São Paulo. Vamos criar juízo também os torcedores aí, principalmente essa Enzolândia aí, né, que pede Luciano, botou pressão nesse calça apertada aí, ó. Às vésperas do jogo do Flamengo, né, o Palmeiras muito sabiamente, né, o lado verde lá, a torcida do Flamengo, do Palmeiras falando, se chutar a bandeirinha a gente vai invadir o campo, botando uma pressão pro treinador colocar o Luciano em campo, e foi isso que aconteceu, a gente tomou no cuião, correto? E a própria torcida do São Paulo começou com aquelas fotinhas do Luciano chutando bandeira, o caramba 4, queira ou não queira, isso pode ter pesado para um treinador bunda mole igual a gente tem aí. Ele mexeu na estrutura para encaixar o Luciano, acabou com o meio campo do São Paulo, e o São Paulo foi eliminado. Teve o erro da arbitragem? Teve, mas o São Paulo fez um péssimo jogo também, não finalizou contra o Palmeiras. Né? Para mim, muito por conta dessa mudança, dele ter estragado o meio campo do São Paulo para encaixar o Luciano aí, ok? Então, a torcida também tem que criar juízo, velho. Vamos lá, Igor Vinícius tem que ir embora, incentiva a direção não renovar com ele, deixa que ele partir e ir embora, chega, já são 7 anos de São Paulo, a gente já sabe que o futebol dele é isso daí, né? Isso daí, não, ou seja, não existe, né? Então tá na hora de deixar ir embora mesmo. Não renove, o São Paulo precisa de uma renovação, deixa alguns jogadores que estão no término de contrato ir embora. O Igor Vinícius é um caso desse que precisa ir para um jovem promissor igual o Mike ganhar espaço, tá? Então eu torço aí para o São Paulo não renovar com ele, criar juízo, nossos dirigentes, deixar o Igor Vinícius ir embora para o Mike da base ganhar o espaço aí. Esse sim aí, dá para sonhar de ser um bom lateral direito pra gente. Igor Vinícius, são 7 anos, a gente já tem certeza que não é um bom lateral, tá? No demais, Arboleda aí, tá? Ontem eu comentei no vídeo da noite lá no Jova Tricolor, para quem quer, né, acompanhar minha opinião sobre o Arboleda, tá no vídeo lá do Jova Tricolor de ontem à noite, tá? Mas resumindo aqui, eu não boto minha mão no fogo pelo Arboleda. Os jornalistas lá do Rio Grande do Sul falaram que ele pediu pro São Paulo porque ele quer ir pro Grêmio. O Arboleda, teria pedido pro São Paulo para ir pro Grêmio. E eu não boto minha mão no fogo pelo Arboleda não, gente. Apesar de eu gostar dele, eu acho um bom zagueiro ele, tá? Mas eu não boto minha mão no fogo por ele não, ok? E se ele estiver fazendo isso, é muito mal agradecido com o São Paulo, porque o São Paulo pagou até dívida dele com o agiota, né? Pra vocês terem ideia aí como o São Paulo ajudou o Arboleda. Mas enfim, eu não boto minha mão no fogo. Sabe o que eu tô achando estranho? Teve vários jornalistas no Rio Grande do Sul falaram isso, que o Arboleda pediu ao São Paulo para ir pro Grêmio. E o Arboleda em nenhum momento desmentiu esses jornalistas. Ele não soltou nenhuma nota dele nas redes sociais dele, desmentindo os jornalistas. É por isso que eu fico com o pé atrás. Será que realmente ele está forçando a saída? Porque o Grêmio é esperto. O Grêmio, não sei se o Grêmio oferecer um salário maior do que ele ganha no São Paulo. O Arboleda, a gente sabe que é um cara que não tem cabeça, velho. Não tem cabeça. Então a proposta melhor pode ter seduzido ele, proposta do Grêmio? Pode. E como ele não desmentiu a imprensa lá do Rio Grande do Sul, né? Alguns jornalistas lá do Rio Grande do Sul, eu desconfio que possa ser verdade isso daí. Tô desconfiando cada vez mais, eu desconfio que isso pode ser verdade. Também se ele não fizer questão de ficar no São Paulo, cara, vaza também, né? Apesar de ser um jogador que eu acho importante, ajuda bastante, mas também, velho, se não fizer questão de ficar aqui, é rua, cara. E suma. Entendeu? São Paulo não pode ser refém de jogador nenhum. Nenhum, tá? E o Arboleda é um dos casos aí que o São Paulo não pode ser refém de jogador nenhum aí. Beleza? Deixa o triplo C, curte, compartilha e comenta que é muito importante. Se inscreva no canal. Você é a favor da saída do Igor Vinícius? Deixa aí nos comentários aí. É só torcedor rival que pede pro São Paulo renovar com ele, né? Só pode ser palmeirense e corintiano para pedir, porque não é possível um São Paulino inconsciente. Bom, a não ser que o cara não entenda porra nenhuma de futebol, né? Mas enfim, todo São Paulino que entende um pouco de futebol sabe que o Igor Vinícius tem que ir embora. Se inscreva no canal, tamo juntos. Salve, salve Tricolor Paulista, é nóis.